E daí, pessoas? Live 70 do Café com Oratória. Hoje vamos falar sobre as 10 competências em comunicação que vão desbloquear a sua vida. Vamos lá, então. Live 70. Falei tudo sem microfone, bem legal. Live 70. Cadê? Está aqui. Live 70. 10 competências. Em comunicação. Que vão desbloquear a sua vida. Pronto. 10 fiz errado, olha só. Tem que fazer de novo. 10 competências. Que competência? 10 competências. Vamos botar de novo. Cansei meu braço. Live 70. 10 competências. Competências. Mas o meu corretor não aceita. Deu. 10 competências em comunicação que vão desbloquear a sua vida. 10 competências em comunicação que vão desbloquear a sua vida. Tudo bem, tu tá rindo, né, Milena? 10 competências em comunicação que vão desbloquear a sua vida. Pronto, agora sim, o nome tá aí. Viva! Deixa eu pegar minhas coisas aqui, que eu já tô atrasado. Essa live eu vou acabar mudando ela para 7:07 ou 7:09, sei lá. Eu tô sempre me atrasando, caramba. Mas tudo bem. Tudo bem. Nós faremos a coisa acontecer 7:07, 7 horas. A hora que nós consegue, né? O importante é que vocês estão aí. Bom. Antes de eu começar, já vou agradecendo os coraçõezinhos que vocês vão mandando, muito fofes. Esses coraçõezinhos, eles ajudam a que nós tenhamos mais gente aqui. Então, desde já, eu vou agradecendo se vocês mandarem vários desses coraçõezinhos. Hoje eu me atrasei, mas a culpa não foi minha. Tive que levar a Phoebe para fazer xixi lá embaixo. A Phoebe é a nossa cadelinha, bem velhinha, malhasa. Vocês devem ter visto em algum story aí. Ela fica na casa dos meus sogros, mas a gente trouxe para... A gente está em Carazinho, né? A gente fica entre Carazinho e Porto Alegre, tá? E agora a gente está em Carazinho, que é onde eu tenho apartamento aqui. Eu alugo apartamento aqui. E aqui a gente trouxe para ela ir no veterinário dela, que é daqui, é uma loucura. E agora ela tem umas manias, ela se acorda no meio da noite, quer fazer xixi. Então assim... E agora ela quis nesse horário. E como ela é velhinha, a gente faz os desejos dela, né? Tadinha. Muito bem. Bom dia, Brasil. Tu falou Brasil. Muito bem. Bom dia, Brasil. Olha só, Milena. KKK. Bom dia, Pamela. A Milena já está conhecendo a Pamela, né? Já estão amigas íntimas já. Hoje eu tô legal. Não vou reclamar do atrasado. Obrigado. Obrigado. Tu tá pleiteando um print fofes, né? É por isso? Muito bem. Vou começar então dizendo aquilo que eu sempre digo,
para quem não me conhece, por aventura apareceu alguém já aí que não me conhece. Meu nome é Ronaldo Laux e eu sou um cara que se especializou na vida em desbloquear a vida das pessoas através da comunicação. Esta é uma das minhas iniciativas nesse sentido, que é completamente gratuita e que eu faço aqui todos os dias no Instagram, que é o Café com Oratória. Café com Oratória é uma live que trata de um tema de comunicação. Todos os dias eu trago um tema novo que procura te dar um atalho ou te dar um passo para chegar mais perto do desbloqueio, dessa jornada do desbloqueio da vida através da comunicação. Todos os dias você pode participar e deve participar. E quando eu digo participar em primeiro lugar, mandando esses coraçõezinhos que fazem com que a relevância dessa live aumente. E isso é ótimo, porque você traz outras pessoas para cá. Além dos aviãozinhos, além dos coraçõezinhos, você pode mandar um aviãozinho, né, para alguém, ou vários aviãozinhos, para alguém mais vir a esta live. Você pode comentar como a Pamela, que não para de comentar. E isso é ótimo. Rumo ao print Fofs. KKKKK. Tu quer o print Fofs, né? Tu é um cara legal, né, amiga Milena? Ah, meu Deus do céu. Tu é um cara legal. Não pode ser com puxa-saquismo. Puxa-saquismo não ganha print Fofs. Não vem. Trilegal, amigo. Ah, meu Deus. Milena, tu não pode se aproximar da Pamela. A Pamela não é uma boa influência para você. Não faça isso. Pamela, aqui do Sul, desvirtuando mentes. Aí a Milena, acho que é de São Paulo, sei lá. A Pamela tá causando aí. Ah, meu Deus do céu. Começar a te banir, Pamela. Por favor, tu não enlouquece essas pessoas fora do Rio Grande do Sul. Não consigo. Milena é a melhor pessoa. Bom, fofos. Então você pode participar, e é muito legal que participe. Mande suas dúvidas aí, mande por direct. Além disso, além de participar no chat aqui, é muito legal se você entra comigo ao vivo. Basta que você aperte no botãozinho aí de para entrar ao vivo. Se tu não sabe como fazer isso, só escreve aí, me chama. Eu adoro essa música, do Lobão. Me chama. Muito bonita. Então já escreve, me chama que eu vou, tá? Que aí eu te chamo. Ok. Eu puxando o saco? Jamais. Para, Milena. Vocês são muito besta. Bom, então vamos lá. Ele é possessivo. Vocês não param, criaturas. Olha só. 10 competências em comunicação que vão desbloquear a tua vida. 10. O que eu quero dizer com isso? Vamos entender o que é isso, o tema de hoje. Assim, o que é desbloquear a vida? Eu falo muito em desbloquear a vida. As pessoas não percebem o quanto a comunicação é importante para a vida delas. Eu conheço muita gente que já passou pelos meus cursos, assim, porque eu fiz em empresa, sabe, treinamento em empresa, e aí as pessoas vinham fazer o treinamento e até assim pensavam assim, é mais um treinamento em oratória e tal, não davam muita bola, mas depois que passavam por ele, percebiam o quanto esse treinamento desbloqueava a vida delas. E o que é esse desbloqueio? O desbloqueio ele acontece tanto na tua vida pessoal quanto na vida profissional. Vou começar pela profissional. Né? O desbloqueio na vida profissional é o seguinte, você está lá trabalhando em alguma área, em algum setor, e você não percebe, o tempo vai passando e você não percebe como você pode, como o teu potencial poderia ser melhor aproveitado. Você, por exemplo, trabalha numa empresa e está sempre na mesma função.
nunca surge uma possibilidade de ascensão na tua carreira, de liderança ou de um emprego melhor. Você tem um negócio seu, você tem uma profissão, seja ela qual for, e você não percebe o quanto você pode ganhar mais na sua profissão, como profissional liberal, se você souber se comunicar. Se comunicar melhor para conquistar o teu cliente, se comunicar melhor para conseguir fazer uma ação de marketing, por exemplo, no Instagram, conseguir se comunicar melhor para interagir com outros profissionais e aprender melhor na tua própria área. Nossa, são inúmeras as possibilidades de melhora na tua vida, melhorando as tuas capacidades de comunicação. Da mesma forma para relacionamentos pessoais. Muitos dos problemas que você tem em casa vêm de uma má comunicação com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, por você não conseguir se conectar da maneira correta com eles. Fora nos teus relacionamentos entre amigos, as dificuldades que muitas vezes se tem para conseguir conhecer alguém, tudo por conta dos bloqueios. Quando você faz faculdade, a dificuldade de fazer trabalhos, muitas pessoas, aí vem o medo de falar em público, que é um dos bloqueios só, é o medo de falar em público. Tem muito mais coisa do que isso, mas é um tradicional. Quando você chega na fase do TCC, você não consegue fazer, você não consegue desempenhar essa função, que seria uma função, que seria um fecho na tua faculdade, seria um grande finale, você não consegue porque está lá bloqueado por conta dessa falta de habilidade de comunicação. Então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre 10 competências que te desbloqueiam, tá? O que algumas pessoas escreveram aqui, depois do possessivo? Bom dia, Ingrid. Bom dia. Então, toda hora vocês podem aí me chamar, que será maravilhoso. Estamos ainda longe da nossa meta, primeira meta estamos perto já, né, da meta dos discípulos, dos apóstolos, dos discípulos dos 12 apóstolos. Né? Eu conto com vocês para que nós cheguemos lá. E quem sabe hoje a gente chega nos 18 no Proibidão. Como está difícil chegar no Proibidão, né? Chegou o inverno, a gente não chega mais no Proibidão, que são os 18. Chegamos, acho que uma vez essa semana, nem sei se chegamos nessa semana uma vez. Tá difícil chegar no Proibidão essa semana, vou te dizer. Ó, eu falei, já começou a surgir. O pessoal vai acordando, pode ficar aí na tua cama, pode pegar um café, enfim, faça do jeito que for melhor, mas o importante é, venha e traga alguém, criatura. Então vamos lá, 10 competências. Vou começar, e eu vou começar por, digamos assim, eu vou começar, essas 10 competências eu trabalho no meu treinamento. No meu treinamento da Academia de Comunicadores, eu trabalho essas 10 competências. Tem muito curso de oratória que trabalha uma delas, por exemplo, a dicção. A dicção ela é muito trabalhada em muitos cursos, né? Os cursos já se chamam dicção e oratória. Mas eu defendo a seguinte ideia, de que dicção pura e simples não adianta nada. Ela talvez até mais atrapalhe do que ajude. Você pode fazer um curso de dicção e oratória e acabar saindo pior do que entrou. Por quê? Porque existem outras competências que vêm antes no aprendizado da oratória. E aqui eu vou te mostrar as 10 competências na ordem em que eu vou desenvolvendo elas no meu treinamento com os alunos. Isso foi fruto de muitos anos de pesquisa, de verificação, de cursos que eu fiz. E eu percebi que o melhor modo de você desenvolver as competências, as 10, primeiro você descobrir que são 10 competências, e depois você desenvolver elas na ordem certa. E eu descobri que existe uma ordem de metodologia para que essas competências se desenvolvam mais fácil, que elas fluam. Não que elas não possam ser aprendidas fora dessa ordem, mas dentro dessa ordem há uma harmonia, há uma facilidade. Vocês vão entender aqui por que também, se der tempo de explicar, mas vai dar sim. Deixa eu só ver, porque eu gosto de interagir com vocês, tá? Milena, professora FDP,
me fez falar sobre masturbação feminina no primeiro ano de faculdade. Hoje tô agressiva. Uau! Uau! Meu Deus do céu, essa mulher tá louca hoje. Eu tô dizendo que é a influência da Pamela. Tô dizendo. Pamela já tá tornando as pessoas aí, ó. Tá aí, ó, endiabrando as pessoas. Pamela, trazendo recordações aí que traumatizam as pessoas. Ah, meu Deus, bloqueia a Pamela, faz isso, bloqueia, que tu não vai ver mais ela aqui, tu não vai receber mensagem, tu não vai ser importunado. Campanha bloqueia Pamela antes que ela te endiabe, ela é terrível. Conte comigo, disse o Marcos. Beleza, Marcos, grande Marcos. Buenas, então vamos lá. Primeira competência que eu trabalho... Primeira competência... Eita, que coceira no nariz. Primeira competência que eu trabalho nos meus cursos. Inteligência emocional. Eu estou aqui olhando porque eu estou com o meu computador aberto para eu pegar e dizer na ordem. Né? Uma coisa é trabalhar na ordem, outra coisa é explicar isso na ordem em que eu faço. Então, assim, a inteligência emocional é a primeira competência. Por que é a primeira? E o que é a inteligência emocional? Inteligência emocional é a capacidade que você tem de lidar com as suas próprias emoções. Conseguir selecionar a melhor emoção para o momento. Isso é inteligência. Então, inteligência emocional, conseguir chegar ao ponto de escolher a melhor emoção para o momento. E eu trabalho, em primeiro lugar, a inteligência emocional para que a pessoa se livre de uma vez do medo de falar em público. Então, a primeira coisa que se faz no curso, o primeiro degrau da escadinha das competências, imagina uma escada que vai subindo 10 degraus. Tá? O primeiro deles é esse, se livrar do medo. Até por isso que eu costumo fazer um workshop que eu dou de graça na internet. E daqui eu já estou atrasado nele, mas daqui acho que mais uma semana já vai estar no ar esse workshop. Um workshop de 4 aulas, tá? Dá umas 2h30 de workshop. E vocês vão ter acesso aí de graça no Instagram só sobre isso, sobre essa primeira competência, que é como perder o medo de falar em público. Tá? Competência da inteligência emocional. É a primeira. Tá? Sem ela, você não consegue fazer nada. Então você primeiro precisa trabalhar com isso. A pessoa ter competência, ela se sentir competente para perder o medo de falar em público. Quando eu falo em competência, até deixa eu esclarecer isso, né? Por que competência? Porque competência é a união das 3 letrinhas, o famoso chá de competência. São 3 letrinhas. Conhecimento, habilidade e atitude. Então, quando eu digo competência, a pessoa vai ter os conhecimentos necessários para ter a habilidade e a atitude de colocar em prática aquilo que aprendeu. Então não é assim, não é que tu tem que aprender como perder o medo de falar em público, ou seja, inteligência emocional, não é só eu ter uma aula sobre isso. Você tem que treinar, você tem que fazer atividade, você tem que ter atitude para desenvolver a habilidade. Senão não adianta nada. Isso é outro problema. Eu vejo muito curso de oratória, especialmente os online, que te ensinam lá no final de semana e você tem um monte de informações, desenvolve algumas dessas competências, e a primeira delas, que geralmente o pessoal também trabalha, é essa, só que tá, e aí, o que a pessoa faz para treinar? Nada. Então não é um treinamento, é só um curso. Então tu tem que treinar. Tu precisa te comprometer em colocar em prática, senão não rola. Tá? Já estamos perto dos 12 apóstolos, vamos chegar lá. Hoje chegaremos no Proibidão. Por favor, pessoas me ajudem, mandem coraçõezinhos, encaminhem aviãozinhos e vamos chegar nesse Proibidão. Tá? Se tu não sabe o que é o Proibidão, vai chamando todo mundo e vai dando coraçãozinho aí que nós vamos chegar e tu vai ver o que é o Proibidão do Café com Oratório. Ah, meu Deus. Então essa é a primeira competência. Segunda competência. Então depois que você perde o medo de falar, não é que assim você vai perder o medo de falar e depois nós vamos para outra competência, não. É uma escadinha. Essas competências, elas são como se fosse... É uma escadinha que você vai subindo, mas não quer dizer que você eliminou a competência anterior. Ela, na verdade, como se fosse
ela é como se fosse elas funcionam como se fosse uma cebola, entendeu? Em camadas. Cada competência vai surgindo em volta da primeira, tá? E aí a primeira, ela não deixou de se formar, ela vai se formando junto. E uma competência vai dando força para a outra. Então, a segunda competência que a gente trabalha é o carisma. Carisma. O que é o carisma? O carisma é a capacidade de você conseguir captar a atenção das pessoas quando tu fala. Carisma é uma palavra que muitos acham carisma, muitos acham que apenas alguns escolhidos têm o dom do carisma. Mas carisma pode ser construído. Carisma pode ser amplificado e construído até em quem não tem. Como? A partir da captação de modelos de pessoas que são carismáticas. E isso assim, para mim faz toda a diferença no teu passo a passo para a oratória. Você precisa desenvolver carisma. Tá, mas como é que vai ser o carisma? O carisma, para você desenvolver o carisma, você precisa perceber, e eu ensino isso nos meus cursos, perceber como é que as pessoas que são boas em comunicação fazem para captar a atenção. O que elas fazem e o que elas não fazem. Por exemplo, vou dar só alguns exemplos aqui. Você conhece algum carismático que capta a atenção das pessoas quando fala, que fica olhando para o chão enquanto fala? Você conhece alguém que capta a atenção olhando para o chão? Não tem, né? Se eu estivesse aqui falando com vocês, se eu ficar aqui o tempo todo olhando para baixo, daqui a pouco vocês vão ver que o número de pessoas aqui na live vai começar a cair, porque as pessoas não vão aguentar ficar sem contato ocular comigo. Ó, já começou a cair. Então eu vou ficar aqui nem olhando para cima. Ou seja, um dos traços do carisma é o contato ocular, é você saber olhar nos olhos. Um só, tem várias coisas, tem postura. E aí é que está o grande lance. Quando você vai trabalhar num treinamento cada uma dessas competências, perceba que primeiro eu trabalho com a inteligência emocional, que é uma coisa interior. Depois eu vou para o carisma, que é a parte exterior, que são os aspectos do externo. Então primeiro você tem que cuidar do lado de dentro para depois ir para o lado de fora. E aí, olha, aí que a mágica vai acontecendo. Porque eu não estou preocupado, veja que no início, isso aqui é o início da meu passo a passo. Eu não estou preocupado no início do curso em você ter uma boa dicção, em você organizar as suas ideias. Eu não estou preocupado com nada disso. No início de um treinamento, você vai simplesmente ter que se preocupar só em captar, e primeiro resolver seus problemas interiores e depois começar a colocar algumas coisas de postura, mas sem conteúdo. Sem conteúdo nenhum. Tu vai fazer como tu era criança. E é isso que a minha metodologia é uma metodologia que parte, é o que eu chamo de aprendizado natural. Tá? O aprendizado que tu tem quando tu é criança. E esse é o maior erro dos cursos por aí. Eu nem devia estar falando isso aqui, depois o pessoal me copia. O pessoal está me copiando pra caramba, gente, eu não sabia disso. Pô, eu nem tenho muito seguidor aí, tô com o quê? 5.700 bravos e fortes e maravilhosos seguidores que me compartilham as coisas que eu coloco aqui, mas eu nem tenho tanta gente, já tem gente me imitando, gente. Tem gente que, cara, vocês sabem que foi meu aluno, então sabe quantos anos eu digo, e daí pessoa, né? Pessoas. Eu falo pessoas toda hora, eu era chamado de o Pessoa, o professor Pessoa, de tanto que eu falava esse negócio. E tem gente que eu vi assim, e falando até, e daí, pessoa? Eu digo, putz, cara, o cara tá me imitando, mas tá bom, pode me imitar. Tá bom, é influência, né? Então, melhor ser uma referência. É uma referência, né? Mas é pobre, assim, se você tá me imitando, você é pobre, né? Faz o teu jeitinho. Mas tudo bem, pode me imitar que eu fico chateado. Mas que tem gente me imitando, gente. Eu vi.
Tem mais de um me imitando. Até no meu objetivo de desbloquear a vida das pessoas através da comunicação, me imitaram. Eu disse, pô, caramba, mas isso é o preço que você paga por uma autoridade no assunto. Isso é legal, é divertido. E chegamos os 12 apóstolos. Temos 12 apóstolos aqui. Que espetáculo. Espetáculo. Continue mandando seus coraçõezinhos que a coisa vai ficar melhor. Porque quanto mais gente vem para cá, mais esse negócio cresce e isso significa que mais pessoas você vai ter para conversar sobre esse assunto. E quando você conversa sobre o assunto, você cresce nesse assunto, tá? Eu cresci muito na minha vida fruto do compartilhamento de conteúdo, do compartilhamento do tipo de assunto que eu estava interessado. Eu aprendi tudo, por exemplo, da área que eu dei aula na faculdade, que é Direito Constitucional, eu aprendi tudo num grupo de estudos em que eu ia e trocava ideia. Então isso aqui é como se fosse um grupo de estudos sobre comunicação e oratória. Então venha e traga alguém. Quanto mais você trouxer, mais você vai ter assunto. Você sai daqui e você fala assim, pá, você viu o que o professor falou? Tal coisa, vamos treinar isso, quem sabe? Vamos testar isso aqui. E aí fica muito melhor, tá? Você tem com quem treinar, você tem com quem conversar. Então, conhecimentos, habilidades e atitudes. Uma hora eu posso fazer uma live sobre isso, só sobre o que é conhecimento, habilidade e atitude, que é o que faz a tua competência. Então, treinar, o que você precisa fazer? Você precisa colocar em prática. Cada uma dessas competências tem um passo a passo. E aqui eu vou dando, ao longo das lives, eu vou falando de várias dessas competências e dando vários passos de várias delas. Essas lives, elas são espécies de atalhos para você ir chegando no seu objetivo, que é desbloquear a tua comunicação, né? A tua capacidade de se comunicar, tornar ela melhor. E é por isso que você está aqui. Então, o segundo ponto é o carisma. Você começa com inteligência emocional, a segunda competência a se desenvolver é ter carisma. Muita gente acha que carisma é a última coisa a se desenvolver. Depois que eu já souber falar bem, direitinho e corretamente, é que eu vou ter carisma. Não, tu vai desenvolver o carisma desde o início. Desde o início, porque isso é o ponto. Qual é a graça de você querer falar numa dicção perfeita se você não atrai a atenção de ninguém? Não, você já tem que saber atrair a atenção. Caramba! Lord of the Rings, o quadro, não, é do Game of Thrones. Game of Thrones. Uma série que me decepcionou muito. Mas um livro, quer dizer, vários livros que me deixam louco só em pensar. Eu sou apaixonado pelo George R. Martin. E isso aqui foi o presente de uma pessoa muito especial. E que está aqui. Tcharam! Um presente maravilhoso que eu ganhei quando eu fui prof dessa pessoa. Vamos ver se ela se manifesta aí. Terceiro, evolução. Então, primeiro, inteligência emocional. Segundo, carisma. Terceira competência, evolução. Evolução, gente, é o quê? Evolução é uma capacidade, uma competência de diagnóstico seu e dos outros. Evolução, o que eu chamo de evolução, a competência de evolução é a capacidade que você tem de dar e receber feedback. E isso é um ponto-chave. Cara, se você não dá e recebe feedback, você não evolui, você não consegue desenvolver-se. E essa é a terceira competência já que eu trabalho. Veja que muito antes da dicção e de todo o resto, e é por isso que o meu método, modéstia à parte, meu método dá certo. O meu método, eu chamo ele de método 90 de 100. 90 de 100. Eu estou reformulando meu site e vocês vão descobrir, eu vou fazer uma live só por que eu chamo o meu método de 90 de 100. Tá? Mas o meu grande objetivo das pessoas... Por que 90 de 100? Só vou dizer o porquê disso. Né? 90 de 100 porque o meu objetivo é fazer com que as pessoas cheguem a pelo menos 90% de
de êxito como um comunicador. Meu grande objetivo é auxiliar as pessoas a chegarem no 90 de 100. Por que não 100 de 100? Porque 100 de 100 é impossível. O que eu quero é que a cada 90 vezes que você se apresente, a cada 100 vezes, você fique se sentindo plenamente orgulhoso em 90. Eu quero que você chegue numa autoridade nível 90. Tá? Esse é meu grande objetivo. Nota 9 é muito melhor que 10. Porque o 10 acha que está perfeito e ele não está. Ninguém está perfeito. Então, o grande lance desse desenvolvimento, do que eu chamo de 90 de 100, é você conseguir ir subindo nessas competências e muito antes do conteúdo tá essa da capacidade de fazer conteúdo, de falar, de organizar as ideias, estão essas três coisas: inteligência emocional, carisma e dar e receber feedback. Por que dar e receber feedback é importante? Pelo seguinte: quando você aprende, olha só o que eu vou falar, isso aqui, olha, eu vou ter que fazer uma live só sobre isso. Cada uma dessas competências vai fazer uma live, eu vou fazendo. Mas só para vocês terem uma ideia, dar e receber feedback é tão importante, pelo seguinte: quando você dá um feedback, você está treinando o seu olhar para captar no outro pontos positivos e pontos de melhoria. Você treina a sua percepção em captar pontos positivos e pontos de melhoria. Por que isso é tão importante? E mais, treina a percepção de captar pontos positivos e pontos de melhoria e treina a capacidade de falar para o outro, falar sobre esses pontos. E isso é um treinamento maravilhoso para uma habilidade para tu ter na tua vida. Se tu quer desbloquear a tua vida, tu precisa pessoas que constroem bons relacionamentos no trabalho e na vida pessoal, são pessoas que conseguem dar bons feedbacks. As pessoas não se dão conta, acham que feedback é só para o trabalho, só para aquele momento em que tu tem que dar feedback, o chefe te pediu um feedback, aí você vai dar o feedback. Não, feedback é saber dar um bom elogio. Quando, por exemplo, a tua esposa, a tua esposa fez um prato de comida, o teu marido desgraçado resolveu fazer um ovo frito para ti, que é a única coisa que ele sabe fazer, talvez, e aí ele fez aquele ovo frito e tá bom o ovo frito, e tu saber dar um bom feedback, ou até e dando feedback com ponto de melhoria, dizendo: olha, adorei o ovinho que tu fez, meu amorzinho, que tu faz um ovo delícia. Posso só te dizer uma coisinha que eu acho que vai ficar melhor da próxima vez? Deixa a geminha do ovo um pouquinho mais mole. Tira um pouquinho antes que vai ficar melhor. No zoiudo que tu fez pra mim. Quando tu tá dizendo isso, e aí tu diz o ganho com a melhor, isso aqui é uma construção de feedback. E aí tu diz: porque assim eu consigo deixar a geminha do ovo molhar o arroz e aí ficar mais delícia. Que nem você. Você é uma delícia, olha que fofo. E aí o seu, sei lá, e aí o bonitão, como é que ele fica? Ele fica derretido em ouvir esse elogio e esse feedback, e aí ele vai cuidar para da próxima vez fazer melhor. Então, se saber dar um bom feedback, eu estou aqui brincando, mas quando você dá um feedback para alguém em termos de comunicação, a pessoa vai lá e faz uma apresentação sem conteúdo, só usando a expressão corporal, e aí você, sem conteúdo, só com a expressão corporal, isso é possível? Isso eu faço no meu curso. Mas a pessoa fez uma coisa simples, uma apresentação muito simples, às vezes só com o nome dela, e aí você dá um feedback para ela sobre como ela se portou, você está treinando reparar nessa pessoa. Você está treinando reparar pontos positivos, reparar pontos negativos, pontos de melhora. E aí isso faz com que você fique melhor. Então é uma capacidade de evolução sua. E da mesma forma, treinar receber feedback. Treinar receber feedback significa você
receber sem ficar na defensiva. E isso é uma habilidade importantíssima. Sem ficar querendo se defender, sem ficar querendo dizer assim, a pessoa diz assim, olha, na minha opinião, o que tu poderia melhorar era que tu deveria olhar, ter mais contato ocular. Por exemplo, eu estava falando do contato ocular, mais contato ocular na hora em que você fala sobre tal assunto. E aí, a pessoa que recebe o feedback, ela não pode dizer assim, não, eu percebi isso, não, mas na hora eu olhei para baixo, mas na verdade o que eu queria só era olhar a minha ficha aqui que eu estava lendo. Na verdade, a pessoa fica querendo se justificar. Feedback não é para tu te justificar, então tu precisa desenvolver uma capacidade de não se justificar. E isso nós aprendemos quando treinamos a competência da evolução. Deixa eu só ver o que as pessoas estão dizendo aqui, que as pessoas escreveram um monte de coisa. A Pamela disse muito especial com relação a isso aqui. Realmente muito especial, né? Tu sabe, né? Eu detestava história. E atualmente minha norinha, que eu amo, está me mandando áudios de história e o carisma dela me faz gostar da matéria. Olha que legal. Capacidade dela, com a voz dela, áudios, de conseguir, com o tom de voz, com uma energia na voz, captar a atenção. Perceba que captar a atenção pela voz é carisma também. E isso é um treino pela energia que você vai colocar na voz. Antes de treinar a dicção, vem a energia da voz. Tem gente que tem uma dicção maravilhosa e fala muito assim e tudo mais, blá, 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 e fala com um vocabulário perfeito, um português maravilhoso e até às vezes uma voz impostada e blá, blá, blá. E é uma bosta. Tu não aguenta ver o cara, tu não aguenta ouvir o cara. Então é isso aí. Teu objetivo é deixar a meta aberta para quando bater a meta, dobrar a meta. Eu já ouvi isso em algum lugar. É isso aí, espetáculo. Pamela avacalhando, minha live avacalhando. Eu fico falando besteira, não chego no assunto. Quarta competência. Objetividade. Objetividade é o seguinte, é conseguir fazer uma fala com começo, meio e fim. Tá? Algo tão difícil aqui nessas lives, eu não sou muito bom em objetividade. Por quê? Porque eu fico lendo o que a Pamela escreve, aí eu não consigo mais ser objetivo. Mas até o final eu prometo que eu vou terminar falando a 10ª competência, que nem que eu tenho que ir correndo. Mas a objetividade é isso, é ter uma fala com começo, meio e fim. Ela tem uma conclusão, você fechar as ideias. Cada vez que eu estou brincando aqui, uma fala com começo, meio e fim, não só a fala inteira, mas as falas intermediárias. Se eu vou sacanear a Pamela, por exemplo, eu preciso sacanear a Pamela até o fim, até concluir a ideia. Eu não posso deixar a ideia pela metade, a menos que seja proposital para eu concluir depois. Isso também é técnica. Então, objetividade, saber construir essa fala. Criatividade é a 5ª competência. Construir falas. Então, só percebe uma coisa. Depois deixa eu até pegar aqui na objetividade, é só nessa objetividade que a gente entra no conteúdo. Percebe? Depois que você já desenvolveu essas 3 outras competências, é que eu vou começar a me preocupar com a construção de conteúdo. Eu vou começar a me preocupar com a formulação das minhas ideias. Então aqui eu trabalho as ideias. E eu faço isso para aliviar a cabeça do aluno, aliviar a cabeça da pessoa. Se você fica muito preocupado, quando você está aprendendo a comunicação, a se comunicar melhor, você fica muito preocupado com as ideias e dizer as ideias de um modo organizado, bem, enfim, de um modo harmônico, com começo, meio e fim, você fica preso naquilo e acaba não conseguindo desenvolver os aspectos que vão te deixar mais forte. O que eu quero é quando tu vai construir as ideias para expor na frente das pessoas, você já tenha digamos assim,
uma certa autoridade em você mesmo, você já está se sentindo suficientemente forte para trabalhar essas ideias com toda a desenvoltura, tá? Então, objetividade. O próximo, a competência é a criatividade. A criatividade é pegar essas ideias que você já tem, que tem começo, meio e fim, e conseguir trazer referências de fora. Vocês devem ver que aqui nessas lives, muitas vezes eu trago... As pessoas me perguntam assim, como é que tu tem tanto conteúdo para ir largando aí a cada live, né? 70 lives. Isso é fruto de criatividade, porque é você conseguir abordar o mesmo assunto de diferentes maneiras. E criatividade tem método. Tá? Eu fiz um curso só sobre criatividade com o Murilo Gun, e aí tem método para isso. E eu ensino essas coisas no meu curso, na minha metodologia, e é muito simples, pessoas. Eu não estou fazendo propaganda do curso aqui, não. O que eu quero te mostrar é que ter criatividade, você pode fazer você mesmo. Como? Começa a, por exemplo, quando você vai organizar uma apresentação qualquer, começa a pensar em, depois que ela está pronta, como que ela poderia ser diferente? Como é que ela poderia ter o teu toque? E para isso, para virem essas ideias, você precisa ter um olhar para tudo, pensando no teu tema. Por exemplo, eu estou vendo Friends, tá? Ontem eu estava vendo Friends, só para Friends, a gente vê Friends, eu e a Letícia, a gente vê Friends em looping. Procura Friends na Netflix, que Friends é tudo de bom, tá? Uma série dos anos 90 e é tudo de bom. São 10 temporadas, quer dizer, tudo de bom, não preciso dizer mais nada, é tudo de bom, tá? Ali tem tudo. Friends tem tudo, é um manual da vida. Tem a jornada do herói, tem tudo. Friends é tudo de bom. E aí, nós estávamos vendo Friends, tem até absurdos, mas é tudo de bom. Então eu estava vendo Friends, a Letícia, e aí eu vi uma coisa, que foi o Joey, que é um personagem que é muito burro, mas que ele tem uma habilidade de comunicação incrível. Ele consegue captar a linguagem corporal das mulheres, de mulheres fragilizadas, porque ele é todo gostosão, ele é todo bonitão, e as mulheres ficam loucas por ele, e ele consegue captar a linguagem corporal de uma mulher triste, para ele vir lá e dar, né, fazer um xalalá e conseguir conquistá-la. Então eu estava vendo uma cena de Friends em que acontece isso. Depois eu até vou botar no story, tá? Eu vou botar no story dos melhores amigos. Você é um melhor amigo meu? Você é um dos amigos próximos? Se você quer ser um amigo próximo, você precisa vir a essa live muitas vezes e até me chamar ao vivo ou me mandar directs dizendo que você quer ser um amigo próximo. Aí você recebe alguns stories exclusivos. Esse vai ser exclusivo para os amigos próximos, tá? É uma ceninha do Friends e eu vou fazer um comentário sobre ela. Mas esse é um exemplo. Eu estava vendo a cena do Friends e disse, pá, isso aqui é muito legal para falar de uma das competências, que é a competência da empatia, que eu vou falar depois. Então, só para ter uma ideia de como eu estou vendo TV, daqui a pouco, pá, isso aqui é perfeito. Né? Eu estou lendo um livro que não é da minha área específica, mas eu penso uma coisa. Vocês viram, por exemplo, naquela aula sobre histórias, tu vai olhar na live sobre histórias, eu não lembro qual número ela era, mas na live sobre histórias eu citei o Bert Hellinger, Constelações Familiares, que é uma coisa que eu estudo e que não está diretamente relacionado a habilidades de comunicação especificamente. Aquele livro, ao menos, não é sobre isso, mas eu pego lá uma história e encaixo nas coisas que eu faço. Então você pode procurar em poesia, em música, tem muita música que tem a ver. Esses reels que eu estou fazendo também, esses videozinhos de 15 segundos, é muito criatividade. Tu vai lá e bota uma coisa maluca lá e que tem a ver, e aí fica legal, e às vezes não fica legal, mas tu vai testando, entende? E até... tornando a tua criatividade é como se fosse, isso aqui tudo é como se fosse um músculo, tu vai treinando, ele vai ficando melhor, tá? Criatividade é isso, é buscar referências e inserindo essas referências naquilo que é a tua especialidade. Improvisação, competência de improvisar, você conseguir ter um raciocínio rápido para falar sobre diferentes assuntos, e isso se treina, você treina improvisação. Para treinar a improvisação tem técnica para isso, e o que eu te sugiro, veja,
Eu não sugiro, se você não é bom no resto ainda, em todas as outras 5 competências que eu falei, não adianta querer treinar improvisação. Então, treina isso, tudo que eu falei antes, para chegar na improvisação. A improvisação é a 6ª competência. Mas treinar a improvisação o grande segredo para treinar a improvisação é você brincar. É você se permitir brincar com ideias. Tá? Por isso que vem depois da criatividade. Depois que você vai tendo referências, você vai vendo muita coisa e vai começando a pensar no teu assunto, você vai conseguindo relacionar coisas. Improvisar, e isso eu treino dinâmicas com os alunos, isso online mesmo. Quando eu faço um treinamento online, funciona assim, tem aulas gravadas, mas tu tem encontros. A cada ciclo eu tenho um encontro na Academia de Comunicadores. E nesse encontro eu proponho jogos de improvisação, assim, treinamento de improvisação, para quem quiser fazer, né? E quem faz se desenvolve assim de uma maneira absurda, porque tu treina falar sobre coisas assim, por exemplo, vou falar sobre a xícara. Então agora o teu tema é a xícara. Te vira e fala sobre a xícara. E aí você treina e erra e faz falas que às vezes são muito ridículas, às vezes são engraçadas sem querer ser engraçadas, mas é isso que torna o teu aprendizado divertido e é isso que vai estimulando a tua capacidade de improvisação. É um músculo, você estimula, tá? Eu uso a criatividade como se fosse criança e a professora pedisse para fazer um trabalho para o Dia das Mães sobre aquele assunto, exatamente isso. Criatividade é fazer como você fazia quando era criança. E lindo isso que você falou, Milena, porque uma criança bem motivada para usar a criatividade para falar da mãe dela, que é a coisa que para ela significa mais na vida dela, é a motivação que ela precisa para deixar a mente voar. Muito legal. Bem isso mesmo. Depois da improvisação, vem a desenvoltura. A desenvoltura é uma competência, então a desenvoltura já é a 7ª competência. Desenvoltura é a capacidade de você conseguir alternar a tua energia emocional de acordo com o objetivo da tua comunicação. Isso é algo perceba que isso já é algo bem mais avançado. Nesse ponto, quando você vai se preocupar com a desenvoltura, você já está identificando os objetivos da comunicação, que são basicamente 4: informar, ensinar, entreter e motivar. Você tem esses 4 objetivos e você consegue dar mais ênfase às palavras e aos gestos, a toda a tua expressão através da voz e do corpo, de acordo com o teu objetivo. Ou seja, quando você está falando para informar, você vai usar uma entonação e um jeito de falar. Quando você está ensinando, é outro jeito. Quando você está entretendo, o jeito é o mais variado possível. Mas depende do objetivo, e depende do tipo de entretenimento, depende do gênero. Se eu quero entreter para trazer mexer com as emoções, tá? Então, digamos que eu quero entreter para trazer uma emoção mais voltada à tristeza, a um drama, ou se eu quero entreter para fazer rir, são coisas diferentes e são desenvolturas diferentes. A 8ª, olha só, a 8ª competência é a dicção. Só depois de a gente ver tudo isso é que eu vou trabalhar a dicção. Dicção está lá no fim, gente. E o que é dicção? Dicção é o seguinte. Dicção é conseguir ser claro quando você lê algum texto ou quando você fala algum texto. Então eu estou falando sobre as minhas ideias que eu organizei e as palavras saem bem da minha boca. Vocês conseguem identificar cada uma das palavras. Eu falo para fora e elas são bem articuladas. Então a dicção eu deixo lá para o fim. Porque depois que o sujeito já conseguiu desenvolver essas outras habilidades razoavelmente bem, chega na dicção
que são detalhes, perceba que a dicção são detalhes que fazem toda a diferença, que são importantes, porque não adianta nada você ter tudo isso e a sua dicção ser ruim, as pessoas não vão entender direito o que você está falando. Mas, se você se preocupa com a dicção antes, você engessa a pessoa. Você deixa ela preocupada, tão preocupada com a pronúncia das palavras que ela acaba ela acaba bloqueando o resto. Isso acaba travando ela para o resto. Se você vai pegar, existem oradores que não têm uma grande dicção, mas mesmo assim conseguem tudo aquilo que eu já falei aqui. Quer ver um exemplo de um orador assim? Tem alguns que vão querer me bater depois disso. Talvez até eu perca aqui. Pô, hoje está difícil, gente. Agora não chegamos nos apóstolos e você foi. Você foi. Olha só. E agora eu vou falar o nome dessa pessoa, vai cair mais ainda. Mas quem é muito bom, ainda é, porque ele capta a atenção das pessoas sem uma boa dicção, não tem nada de dicção, é zero em dicção. Sabe quem é? Quem é? O Lula. O Lula, gente. O Lula, ele fez toda a carreira política dele com todo o resto que eu falei, menos a dicção. A dicção para ele é zero. Então tu vem me dizer que a dicção é mais importante? Não, eu posso ter uma dicção perfeita e não conseguir, não ter carisma, por exemplo, para atrair a atenção das pessoas. O que me adianta? Nada. Tá? Então tu precisa ter todo o resto para chegar na dicção. Porque a dicção é um refinamento da tua fala, que é importantíssimo, dependendo do local onde tu vai falar, é importantíssimo, mas tu só vai conseguir chegar lá se tu chegar antes no resto. Essa é a ordem certa, gente. Não é porque eu estou querendo me gavar, como diz o outro, mas é a ordem certa. Eu ensino esse negócio há mais de 10 anos. Deixa eu pensar. Ixi, eu posso dizer, não, eu ensino isso aqui em cursos há 9 anos. São 9 anos. E eu aprendi isso e comecei a me desenvolver nisso e rompi os meus bloqueios, aí sim, eu posso dizer, na minha jornada pessoal já são, olha, desde que eu comecei a romper com os meus bloqueios, mais de 20 anos. Então assim, eu tô falando disso porque eu sei desse negócio, tá? Vai por mim. Depois da dicção, nós vamos trabalhar, o que você deve trabalhar é a empatia, a competência da empatia. O que é empatia? É a capacidade de se conectar com outra pessoa. E aí, empatia, eu ensino coisas e eu sugiro que você aprenda a se conectar com uma pessoa, em primeiro lugar. Aprenda a se conectar com uma pessoa. Depois você pensa em se conectar com grupos, depois você pensa em se conectar com plateias. A primeira conexão que você deve treinar é com uma pessoa. E para conectar-se com uma pessoa, você precisa prestar atenção nela, para entrar em rapport. Nossa, sobre essa parte eu trabalho muito com PNL. Você quer aprender a se conectar com pessoas, estude PNL. Pega um livro de PNL, tem vários livros bons. Vou te sugerir um se tu quer saber um pouco de PNL. Deixa eu ver se tem um aqui perto de mim. Não tem. Eu queria achar um que é fácil de vocês acharem. Mas tem um livro de PNL, pode procurar um livro do Anthony Robbins, por exemplo. Não estou com ele aqui. Não estou. Por exemplo, o livro do Anthony Robbins, Poder Sem Limites, é um livro bem legal para você aprender, ter noções básicas de PNL. Tá? Com uma pinguinha me comunico melhor. Olha só, pinguinha, Milena falando em pinguinha, é a Pamela, só pode. É a influência da Pamela. Caramba. Então, empatia é a 9ª competência. E a última competência é a versatilidade, que é a capacidade de você se comunicar bem, tanto com uma pessoa, quanto com um grupo de pessoas, como numa reunião, quanto numa sala de aula, quanto numa plateia de 100 pessoas, quanto numa videoconferência, numa live como essa, é você conseguir ser versátil. Tem muita gente que é muito boa em uma dessas falas, né? Eu consigo me comunicar muito bem. Um psicólogo, por exemplo, ele geralmente tem uma habilidade boa de conexão para se comunicar um a um, mas chega no grupo ele não consegue.
Ou chega numa palestra e não consegue. Ou chega, eu tenho uma colega minha que é professora, que é uma baita comunicadora, que sabe dar palestra muito bem, mas não consegue gravar um curso online. E o que é isso? Por que ela não consegue? Ela teria possibilidades Veja quando eu digo que é bloqueio, eu desbloqueio a vida através da comunicação. A pessoa ela está ali, está indo muito bem na vida profissional, mas agora, nesse momento de Covid, ela precisa fazer curso online. E aí ela não consegue, ela tem propostas, ela poderia melhorar a sua vida até financeira, melhor até talvez do que antes, mas ela não consegue, porque ela não tem versatilidade, que é a última competência. Então, essas competências elas vão se formando em camadas, até você chegar na versatilidade, você passou por todas elas. E aí que a coisa funciona, gente. Essas são as 10 competências. Aqui, nessas lives, e eu queria num dia fazer isso, que eu fiz hoje, que era mostrar tudo aquilo que tu precisa. Como se eu pegasse a caixa de ferramentas e dissesse, ó, são todas essas ferramentas que você precisa. Todas elas, tá? Aqui em cada live eu vou te dando uma, outra, eu vou te ensinando como é que usa para que serve um parafuso, como é que usa uma chave de fenda, para que serve um martelo, eu vou te ensinando cada ferramenta, para que serve, ao longo dessas lives. Ensinando dando pequenos aspectos que fazem a diferença na tua vida. Ok, pessoas? Vai explodir em 4 minutos, eu falei pra caramba hoje. Chegamos aos apóstolos, caímos os apóstolos, mas eu conto com você que está aqui para me ajudar a trazer mais gente para a live na semana que vem. E para isso você sabe como é que você me ajuda. E quando eu entrego esse conteúdo para você, de coração, eu peço uma coisinha só que você faça, que você comente o post do dia. Que post? Esse aqui. Esse é o post do dia. 10 competências em comunicação que vão desbloquear a sua vida, tá vendo? Pega esse post e comenta lá. Ou marca algum amigo teu que gosta de comunicação, que se interessa por comunicação, que quer saber como aprender comunicação, para que ele comece a vir nessas lives aqui. Marque alguém, ou marque aqui também, porque essa live vai estar no IGTV. Me diga qual foi o teu melhor insight. Comenta lá e me diz o que tu achou mais importante de todas as 10 competências. Qual que tu acha que mais vai fazer diferença na tua vida? Porque tu pode estar em diferentes estágios. Pode ser que tu já perdeu tu já não tem mais o medo de falar em público, mas tu precisa ter mais empatia, tu precisa ter mais carisma. Qual será a competência que tu quer desenvolver mais na tua vida? Aqui, nesse post, tu vai encontrar a lista das 10 competências que eu falei aqui hoje. Olha para a lista dessas 10 e me diz qual é a que tu acha que mais vai fazer diferença na tua vida, dessas 10. Aproveita e diz isso. E se tu quiser fazer algo mais ainda, tu pega esse post e compartilha ele no teu story. Aí tu ganha o meu coração. Então, e compartilha me marcando, tá? Me marca no teu compartilhamento, que eu também gosto de compartilhar depois no meu story aquilo que tu compartilhou, tá? Para tu compartilhar, tu aperta no aviãozinho e põe lá no teu story, o que é muito, muito massa. Tá bom? Assim tu me ajuda pra caramba a que eu continue nesse projeto de chegar à live número 1000. Quando eu chegar na live 1000, eu paro. Ah, professor, por que tu vai parar? Tem uns que acabam pensando assim, por que tu vai parar, professor? Sim, na live 1000. Na live 1000 eu vou parar. Live 1000 zerou. Zerou, eu paro com isso aqui. Tá? Vamos fazer esse combinado. Live 1000 eu parei. Isso aqui vai até a live 1000. Vocês acham que eu estou brincando? Live 1000 eu vou parar. Eu vou parar na live 1000. Tá bom, pessoas? Me ajudem aí e conto com vocês, porque vocês são o povo das 7 da manhã. Vocês são o povo que faz a diferença. Eu tenho certeza disso. Se acordar às 7 da manhã para estar aqui não é para qualquer um. Tá? É para vocês. Muito obrigado. Vocês moram no meu coração. Vocês me ajudam a poder compartilhar isso aqui, que é a minha vida, gente. A minha vida é estudar esse negócio. Tá bom, pessoas? Obrigado e
Até a próxima. Tchau, pessoas. Explodindo em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.